Olá, você chegou à Bíblia Online. Aqui nós partilhamos a Bíblia como um todo. Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Beber vinho e bebidas alcoólicas é pecado? A dúvida sobre se beber é pecado tem sido respondida de duas formas diferentes. Há aqueles que defendem que beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica é pecado. Já outros defendem que beber não é pecado, desde que seja uma quantidade apropriada. Essa discussão acontece porque realmente a Bíblia não diz claramente que beber vinho ou qualquer bebida alcoólica é pecado. No entanto, todos concordam que a Bíblia condena severamente a embriaguez. Sobre isso, muitos comentaristas fazem a seguinte comparação: beber não é pecado, da mesma forma com que comer também não é. Mas embriaguez é pecado da mesma forma com que a gula também o é. É fácil perceber que na maioria das vezes em que a Bíblia menciona o vinho ou alguma bebida alcoólica, sempre há uma clara exortação quanto a seu abuso de consumo. Além disso, a Bíblia ainda registra algumas histórias de pessoas que não conseguiram se conter ao beberem bebida alcoólica e tiveram muito a perder. O uso de bebidas alcoólicas nos tempos bíblicos. A principal bebida alcoólica utilizada nos tempos bíblicos era o vinho. Tomar vinho fazia parte de todo o ambiente cultural daquela região, cujas características geográficas e climáticas favoreciam o cultivo da uva. É verdade que nem sempre o suco de uva era fermentado. Em algumas passagens bíblicas, existe certa dificuldade em diferenciar o suco fermentado do não fermentado, visto que os termos originais são os mesmos para ambos. Além do vinho, havia bebidas feitas de tâmaras, maçãs, passas, romãs, cevada, mel, grãos e da própria uva. Essas bebidas alcoólicas, que não eram o suco de uva fermentado, normalmente são chamadas na Bíblia pela expressão bebida forte. Alguns intérpretes acreditam, na maioria das vezes, o objeto dessa designação era um tipo de cerveja de cevada altamente embriagante. Essa bebida era mais comum entre os egípcios e os filisteus. O Novo Testamento informa que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. João 2, de 1 a 11. Muitos intérpretes têm se esforçado para tentar provar que, na verdade, Jesus transformou água em suco de uva, mas isto é muito improvável. Todo o contexto sugere que se tratava do vinho comumente servido nas bodas judaicas. O processo de fermentação do vinho também era familiar a Jesus. Em uma de suas parábolas, ele fala sobre isso, ao se referir ao costume de colocar vinho novo em odres novos, para que o processo de fermentação ocorresse corretamente. Marcos 2, 22. É impossível determinar com exatidão se o cálice utilizado na ceia do Senhor continha suco de uva fermentado ou não. Por ter sido realizada na semana da Páscoa, alguns estudiosos acreditam que não se tratava de vinho fermentado, mas parece claro que a igreja de Corinto realizava a ceia usando o vinho fermentado. 1 Coríntios 11. O profeta João Batista provavelmente foi uma pessoa que não bebia bebidas alcoólicas. Mateus 11, 18. Os narizeus não podiam beber bebidas alcoólicas durante seu período de voto. A Bíblia também fala dos recabitas, que não bebiam vinho, seguindo o conselho de um notável antepassado deles, como diz Jeremias 35, do 6 ao 7. Os problemas causados pela bebida alcoólica segundo a Bíblia. É inegável que a Bíblia adverte contra o abuso de bebidas alcoólicas. O exemplo mais conhecido de alguém que não se conteve com vinho foi Noé. Ele acabou se embriagando e seu erro deu ocasião a um pecado muito grave por parte do seu filho Cã. O pecado de Cã contra seu pai, que estava bêbado, lhe privou de receber sua bênção e ainda resultou numa maldição para um de seus filhos, como diz em Gênesis 9.
O livro de Provérbios traz muitos conselhos acerca do perigo das bebidas alcoólicas. Numa passagem bem detalhada sobre o assunto, o sábio diz que, a princípio, o vinho é tentador, porém, no fim, seus efeitos se mostram tão dolorosos como uma mordida de serpente. E ainda diz que o alcoolismo pode ser responsável por situações tristes, discórdias e brigas. Para o escritor bíblico, uma pessoa embriagada perde a noção da realidade e a capacidade de discernimento, como diz em Provérbios 23, do 29 ao 33. O mesmo livro de Provérbios ainda alerta que o vício no vinho pode ser uma das coisas que levam alguém à miséria, como diz em Provérbios 21, 17. O profeta Isaías também profetizou contra pessoas viciadas em bebidas alcoólicas. Isaías 5, 11. Os sacerdotes eram proibidos de ingerir bebidas alcoólicas quando estavam envolvidos com os serviços no tabernáculo. Se estivessem bêbados, eles poderiam profanar o culto a Deus. É possível que 2 sacerdotes tenham morrido por causa de um comportamento causado pela embriaguez, como diz em Levítico 10, do 1 ao 8. O Novo Testamento mantém as advertências acerca do uso de bebidas alcoólicas. O apóstolo Paulo ensina que aqueles que ocupam posições de liderança na Igreja do Senhor jamais devem ser conhecidos como pessoas dadas ao vinho, como diz em 1 Timóteo 3, do 3 ao 8, Tito 1, 7 e 1 Pedro 4, 3. Além disso, ele ainda repreende duramente os cristãos de Corinto que estavam se embriagando. 1 Coríntios 11, do 20 ao 21. De um modo geral, o testemunho das Escrituras indica que o consumo de bebidas alcoólicas pode trazer males físicos, psicológicos e espirituais. O Novo Testamento indica que é preciso haver muita cautela dos cristãos quanto ao assunto bebidas alcoólicas. Há ainda alertas claros dizendo que a embriaguez é oposta à espiritualidade e que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Romanos 13, 13, Efésios 5, 18, Gálatas 5, 21 e 1 Coríntios 6, 10. Abstinência ou moderação no consumo de bebidas alcoólicas. Como já foi dito, alguns estudiosos defendem a abstinência total de bebidas alcoólicas, enquanto outros não. Quem defende a abstinência diz que, apesar de não haver na Bíblia uma proibição explícita acerca da ingestão de bebidas alcoólicas, os princípios bíblicos, como um todo, apontam muito mais para o caminho da proibição absoluta do álcool. Já os que defendem que o consumo de bebidas alcoólicas pode ser feito de forma moderada, também se amparam em algumas passagens bíblicas. Eles lembram que o apóstolo Paulo recomendou o consumo de vinho a Timóteo com propósitos medicinais. 1 Timóteo 5, 23. Isso implica que a comunidade cristã primitiva não via o consumo de bebidas alcoólicas em quantidades adequadas como algo pecaminoso. Quem pensa assim também indica que existe a grande possibilidade de Jesus ter bebido algum vinho. Ele próprio disse que o Filho do Homem veio comendo e bebendo, embora nunca tenha se embriagado, porque ele nunca pecou. Ainda assim, Jesus foi acusado maldosamente de ser um beberrão, em Mateus 11, 19, Lucas 7, 34. De modo geral, sem dúvida a abstinência é muito mais fácil do que o autocontrole. É verdade que não há um único versículo bíblico que proíba completamente e permanentemente qualquer ingestão de bebida alcoólica, mas existem vários deles que condenam a embriaguez. Então, fica a pergunta: será que eu conseguirei ter autocontrole e beber de modo moderado? Além disso, é muito difícil determinar de maneira exata qual é o limite entre a moderação e a embriaguez. Para muitas pessoas, limite é uma linha muito tênue. Muitos começam bebendo sob a premissa do autocontrole, mas terminam envoltos no pecado da embriaguez. Aqui vale lembrar o argumento dos coríntios que diziam que tudo lhe era lícito. Mas o apóstolo Paulo responde que nem tudo convém. 1 Coríntios 6, 12. Então, nesse ponto, entra a questão da liberdade cristã individual de cada pessoa.
Cada um deve avaliar sua própria maturidade. De fato, alguns se controlam, pois não veem na bebida sua fonte de contentamento. Essas pessoas sabem começar e sabem parar. Mas há muitas outras que ficam aguardando ansiosamente apenas uma liberação pastoral para fazerem usos de bebidas alcoólicas. Essa ansiedade inicial pode indicar que muitas dessas pessoas são sérias candidatas ao pecado da embriaguez, caso a abstinência não seja mantida. Também vale lembrar que o apóstolo Paulo falou de uma situação em que é recomendado que o cristão se abstenha do vinho. E isso deve acontecer se seu comportamento ao beber bebida alcoólica servir de tropeço para o irmão mais fraco. Romanos 14, 21. Cristãos que lutam contra o alcoolismo. Certamente, a comunidade cristã deve estar atenta para ajudar as pessoas que estejam tendo dificuldade em lutar contra o terrível problema do alcoolismo. Não é novidade para ninguém quão destrutível pode ser esse vício. Por causa dele, famílias são destruídas, projetos são arruinados e vidas são perdidas. Por tudo isso, a igreja não deve desprezar essas pessoas. Se por um lado a Bíblia condena a embriaguez, por outro ela também condena a falta de compaixão e solicitude para o próximo. Não raramente, em algumas comunidades cristãs, as pessoas que têm problemas com álcool são vistas como sendo mais pecadoras que as demais. Os cristãos devem amparar uns aos outros, lembrando sempre que os méritos da vida cristã pertencem a Cristo. Um cristão que nunca se embriagou não é mais digno diante de Deus do que aquele que está lutando para vencer esse vício. Mas, muitas vezes, é necessário mais do que um aconselhamento ou estímulo espiritual, sendo preciso até mesmo acompanhamento médico. Por isso, a igreja precisa estar atenta para poder proceder de maneira adequada em cada caso específico. Um cristão pode beber bebida alcoólica ou não? Como deu para perceber, a pergunta se beber bebida alcoólica é pecado exige uma resposta muito mais profunda do que um simples sim ou não. É preciso estar ciente de todas as advertências bíblicas sobre o perigo dessa prática. Também é preciso entender que a embriaguez é um pecado muito grave. Por fim, é preciso reconhecer que a bebida traz muito mais malefícios do que benefícios, em todos os sentidos. Então, considerando tudo isso, cada cristão deve avaliar sobre sua própria vida e responder essa pergunta com toda sinceridade. Seja pela abstinência, seja pela moderação, a decisão do cristão deve ser tomada visando a glória de Deus. O apóstolo Paulo escreve: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. O mesmo apóstolo traz importante recomendação: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Efésios 5, 18. Um cristão deve sempre se questionar: como Deus será mais glorificado através da minha conduta de vida? Particularmente, olhando para a minha própria vida, eu sei muito bem o que responder nessa pergunta. E vocês? Essa foi nossa reflexão de hoje. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deus abençoe você, a sua família. Até o próximo vídeo.